Você tem um seminário onde você intitula Lutando pela Igreja. Quando se fala igreja hoje, principalmente na sociedade brasileira, as pessoas ficam um pouco confusas da grande, digamos assim, Babel que se tornou o mundo evangélico, e não só o mundo evangélico, você vê até dentro do catolicismo padres tentando buscar um novo sentido ali dentro do catolicismo, você vê isso acontecendo em geral. E a pergunta que eu queria fazer era a seguinte, Ari, quando você diz lutando pela igreja, qual é essa luta? É a luta para a gente buscar salvar esse sistema, digamos assim, corrompido, ou é a luta para que a gente deixe isso para trás e avance para o que Jesus falou de forma simples, que é uma comunidade que viva relacionamentos independente de paredes, independente de formatos. O que você coloca assim, sobre isso? Bom, primeiro, você tem razão, a questão religiosa é uma questão séria e é uma questão central. As pessoas pensam que não, mas é. Inclusive, havia um historiador chamado Arnold Toynbee, que dizia que o que movia a história, na verdade, eram as religiões. Então, religião é uma coisa central, porque religião determina aquilo pelo qual o ser humano está pronto a morrer. E aí, aquilo pelo qual eu estou pronto a morrer é o que me faz ter sentido para viver. Portanto, a religião é central. É uma questão central. Isso não vai mudar nunca. O pessoal que diz, não tenho religião, tem sim, a dele. Ele tem de ter um motivo para viver, ele tem de ter um motivo para morrer. Então, se ele não tem um motivo que oriente a existência dele, ele é um sujeito nihilista perdido no universo e é o tipo do cara que você tem de vigiar, principalmente se ele subir num prédio alto, entendeu? Porque ele vai fazer besteira, ele não tem razão para viver, não tem um motivo para viver, não acredita em nada. A gente tem de acreditar em alguma coisa para além de nós, porque se você não acreditar em nada para além de si, você não tem para onde ir. Tá certo? Se tudo começa e termina em você mesmo, então já acabou. Tá certo? É o próprio abismo. É o próprio abismo, já acabou. Tem de ter alguma coisa para além, para a gente poder ir para algum lugar. Tem de ter direção. Então, religião é uma coisa central. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, você tem razão, tem uma crise na religião e é sempre assim. Porque é a luta pelo significado, a luta pelo sentido. E todas as confissões religiosas passam por essa crise de quando em quando. É histórico porque a raça humana não consegue sustentar os valores que abraçou num primeiro momento. Então, sempre vai haver levantes de pessoas tentando recuperar valores perdidos. E tem de ser assim, senão a sociedade não anda. Tem de ser assim, tem sempre de ter gente lutando para que os valores não se percam. Isso em primeiro lugar. A outra coisa é que as religiões determinam as nações que você constrói, a sociedade que você constrói. Então, por exemplo, uma sociedade como a cristã, onde a religião cristã, a fé cristã é majoritária, você tem um estado de liberdade muito maior, de consciência de direitos, as mulheres têm consciência dos seus direitos, as crianças têm os seus direitos considerados, regidos, redigidos, os anciãos têm seus direitos redigidos, considerados. É uma nação de direitos, porque é uma nação cristã. É uma nação que segue os ensinos de Jesus Cristo, que segue os ensinos dos seus apóstolos, e os apóstolos, de cara, construíram uma sociedade baseada no direito. Tanto é que a primeira igreja, quando ajudava o necessitado, ela não ajudava o necessitado baseado na possibilidade do benfeitor. Ela ajudava o necessitado baseado na carência do necessitado. Então era a carência do necessitado que determinava o que a igreja ia fazer em relação a ele. Então não era filantropia, era Estado de Direito.
É diferente. Era mais profundo. É muito mais profundo. Não é filantropia. Não é assim, olha, irmão, tem aqui um irmão passando necessidade, então quem puder fazer alguma coisa, por favor, faça. Não, era outra coisa. Os apóstolos diziam, irmão, tem aqui um irmão, ele está com necessidade, nós precisamos resolver o problema. Então, como é que nós vamos resolver o problema? Porque o problema dele é o nosso problema. Então, era um Estado, era uma sociedade de direitos. Portanto, a fé cristã vai construir uma nação de direitos. Tá certo? Agora, se você vai para outras confissões, você vai perceber, basicamente, qual é o processo que aquela nação tem em relação ao direito. Então, por exemplo, se você tem uma religião onde Deus é despótico, autoritário, tirano, senhor absoluto, que não aceita nenhuma contestação sob hipótese alguma, você vai ter nações e estados cada vez mais totalitários. Tá certo? Se você vai numa nação onde os deuses são seres com quem você tem de negociar, você tem de ir para a floresta para negociar com eles, para as cachoeiras, etc, você vai ter uma nação de tiranos. Porque o cara vai negociar para ele, não vai negociar para a nação. Agora, se você tem uma nação que nasce sob a perspectiva de que Deus é amor, de que Deus honra e respeita a sua criação, que Deus exige que o próximo seja tratado como igual, que as bênçãos de Deus são bênçãos para todos, não são bênçãos para um só. Que nação que você vai construir? Você vai construir uma nação de direitos, você vai construir uma nação onde o bem é direito de todo mundo. Então a religião é determinante. O benefício atinge quem crê e quem não crê. Quem crê e quem não crê. O benefício atinge a todos. Exato, porque Deus ama a todos. Deus não ama só os que lhe são fiéis. Deus ama a todos. Então, isso vai mudar, isso vai gerar a construção de um tipo de nação. Então, a questão religiosa é central. A questão em Israel é mais do que religiosa. É religiosa num determinado sentido, mas, na verdade, grande parte dos judeus de hoje nem acreditam em nada. Não é certo? Então, é uma luta geopolítica. Agora, é uma luta complicada. Não dá para falar dessa briga entre Israel e os palestinos de modo simplório. É um negócio complicado, é complexo, a gente teria de fazer um grande trabalho de recuperação histórica para entender os meandros daquele negócio. De qualquer maneira, eu acho que qualquer pessoa de bom senso, penso eu, e vai entender que tanto o povo de Israel quanto o povo palestino tem direito a um Estado autônomo. E que temos de chegar a isso. Tanto um povo quanto o outro tem direito a um Estado autônomo. E tem direito ao usufruto da justiça. E aí temos de tomar posição. E temos de tomar posição quando a resposta do agredido não é proporcional à agressão que sofreu. Então, não há como não entender que Israel sofre agressões. Mas não dá para apoiar Israel quando ele responde às agressões sofridas numa proporção muito maior do que a agressão que sofreu. Então, agora é uma questão de justiça, uma questão de direito. Então, vamos estabelecer o direito, porque nós cristãos só acreditamos numa paz que produza o direito, que produza a justiça. Então, essas são questões assim. Agora, quando eu estou trabalhando, eu e outros colegas, porque eu sou apenas um dos que estamos trabalhando nessa questão de lutando pela igreja, no que é que nós estamos pensando? Bom, nós estamos pensando em manter Jesus Cristo na igreja, porque Jesus Cristo está sendo expulso da igreja. Esse é o fato. Entendeu? Aliás, o Novo Testamento começa com Deus sendo expulso do templo, porque João Batista no deserto dizia, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ele não disse, eu sou a voz que clama no deserto. Ele disse, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Então quem é que estava clamando no deserto? Deus.
Deus tinha sido expulso do templo. Deus foi marginalizado. E o Novo Testamento termina com com Jesus sendo expulso da igreja. Porque na última carta de Jesus à igreja, que é a carta à igreja em Laodiceia, ele diz: eu estou à porta. Eis que estou à porta e bato. Está do lado de fora. O que Jesus está fazendo do lado de fora da igreja? Jesus está tentando entrar. E não consegue. Então, esse trabalho do Lutando pela Igreja é para a gente não expulsar Jesus. Porque nós estamos expulsando Jesus. Primeiro, nós estamos transformando a igreja num verdadeiro shopping. Verdadeiro shopping.